Apesar de ser uma produção direcionada para o público infantil, o Rei Leão acabou causando algumas polêmicas ao longo dos anos, algumas delas fazendo até mesmo com que muitos pais proibissem seus filhos de assistir a este filme. Por isso separei para você os fatos mais controversos de O Rei Leão, e um desses fatos virou até mesmo um documentário na Netflix. Então já deixa seu like, confira sua inscrição e vamos para o vídeo. Esse vídeo pode conter spoilers, então você já está avisado. Eu preciso começar com um dos maiores mitos por trás de O Rei Leão, e que muitas pessoas continuam compartilhando por aí como sendo verdade. Lembra da cena em que Simba está tristão e se deita na beira de um penhasco levantando uma nuvem de poeira? Bem, por muitos anos, muitas pessoas vêm dizendo que na poeira é possível ler as letras S e X, que formam a palavra sex. Mas eu lamento acabar com suas aspirações a teórico da conspiração, porém não há nada de sexo aí, e sim SFX, que é uma abreviação de Special Effects, que foi colocado no filme apenas como uma homenagem para a equipe de efeitos especiais do filme O Rei Leão. Sim. Que apesar de ser um desenho animado à mão, a equipe de efeitos especiais teve um papel vital no acabamento do filme, adicionando não só poeira, fumaça, mas também ajudando em cenas impossíveis de serem feitas totalmente à mão, como a cena do desfiladeiro, com aqueles milhares de gnus debandando ladeira abaixo. Outro bom exemplo são as sombras, que deixam o desenho com um aspecto tridimensional, dando um efeito final incrível. O único erro aí, na minha opinião, foram os produtores não pensarem que as pessoas normais não conhecem a sigla SFX, principalmente em 1994, sem a popularização da internet, e ainda mais em países que não falam inglês. The left, the right. Ao mesmo tempo, todo mundo, independente de falar inglês ou não, conhece o significado das letras S e X quando estão nessa ordem. Podiam ter pensado nisso, né? E o estranho é que parece que o fato da Disney ter removido essa poeira nas novas versões acabou fazendo com que as pessoas acreditassem que essa história era verdadeira e que realmente existia safadeza lá. No entanto, veja que existem até mesmo outras várias menções à sigla SFX disfarçadas pela animação, porém são ainda mais difíceis de encontrar. Mas agora, você lembra dessa música? Hoje à noite, aqui na selva. Pouca gente sabe, mas ela foi responsável por uma das maiores confusões por trás de O Rei Leão, e ganhou até mesmo um documentário na Netflix. A long time ago, a Zulu man stepped up to a microphone in the only recording studio in Africa and sang 13 notes that went on to earn something like 15 or 16 million dollars. Que mostra os esforços do jornalista sul-africano Ryan Malan para provar que a música The Lion Sleep Tonight é na verdade uma cópia da canção Mbube, composta por Solomon Linda, um homem pobre do povo Zulu que teria composto e gravado a música em 1939. Já na década de 50, a gravação chegou a Nova York pelo grupo Wavers. No entanto, fez mais sucesso com outros artistas, como o grupo Tokens. Mais sucesso ainda no cinema com o filme Rei Leão, é claro. Me acompanhe! Auí! Em meados dos anos 90, Ryan Malan descobriu a origem da música e que as herdeiras de Solomon Linda viviam em extrema pobreza. Portanto, decidiu ajudá-las a recuperar os direitos da canção do seu pai. O mais triste é que a família do compositor desse tremendo sucesso não tinha dinheiro nem para comprar uma lápide para seu túmulo após seu falecimento em 62. Malan então começou seu trabalho de pesquisa com o objetivo de rastrear o caminho da música, desde o compositor até o sucesso dos cinemas e da Broadway. Por fim, a família de Solomon Linda entrou com uma ação milionária contra a poderosa Disney, se baseando numa antiga lei sul-africana que basicamente dizia que os direitos deveriam ser pagos para a família do compositor. Então, se a Disney perdesse o processo, ficava sujeita à perda dos direitos de Mickey e do Pato Donald na África do Sul. Pensa no alvoroço que isso causou. É claro que com medo de perder os direitos de seus personagens, a Disney acabou fechando um acordo sigiloso, onde o valor pago nunca poderá ser revelado, e nem mesmo foi revelado no documentário da Netflix. Mas o rolo não acabou depois disso. O dinheiro ganho no acordo foi depositado num fundo, que era administrado por terceiros, e as herdeiras de Solomon acusam esses terceiros de ter desviado o dinheiro ganho no acordo. Nossa, cara, que rolo. Porém, nenhuma prova de desvio foi encontrada. E se você tiver interesse de assistir ao documentário completo, é só procurar na Netflix por O Rei Leão e o Músico Esquecido. E seria O Rei Leão uma cópia descarada de Kimba, o Leão Branco? Após o lançamento de O Rei Leão em 1994, muitos japoneses começaram a notar uma certa semelhança entre O Rei Leão e um mangá japonês conhecido aqui no ocidente como Kimba, o Leão Branco. Mas na verdade o problema não foi nem o nome do protagonista, que só muda uma letrinha, Kimba, Simba, mas sim a história, que é muito parecida. E até mesmo alguns planos da animação da Disney são basicamente idênticos ao do mangá, como a heróica pose do leão no topo do penhasco, ou a cena que Simba fala com Mufasa no céu, e até mesmo a presença de um macaco sábio e um tio malvado.
Assim galera, é mais que evidente que a grande inspiração de O Rei Leão foi realmente esse mangá. Mas o mais impressionante é que os produtores da Disney nem ao menos tentaram dar uma disfarçadinha. Mesmo sabendo que isso poderia acarretar num problema gigantesco de direitos autorais, porque nem ao menos creditaram o nome do criador, Osamu Tezuka. Eu não tenho dúvidas que se isso tivesse gerado um processo, teria se tornado um dos maiores casos de plágio da história, manchando a imagem da Disney para todo sempre. Porque O Rei Leão não possui apenas filmes, mas também musicais, parques temáticos, livros, brinquedos e tudo mais que você possa imaginar. Então pensa no tamanho da indenização. Mas por sorte da Disney, Osamu Tezuka nos deixou em 1989, 5 anos antes de ser lançada a primeira animação de O Rei Leão. E com mais sorte ainda, a esposa de Tezuka declarou que se sentia lisonjeada pelo fato da Disney ter se inspirado no desenho do seu marido, do mesmo modo que ele se inspirava nos desenhos antigos da Disney para realizar seu trabalho. Cara, olha a superioridade da atitude dessa mulher. Eu não estou muito certo de que a Disney teria o mesmo tipo de atitude com qualquer denúncia de plágio. Eu também. Entretanto, a Disney disse ao The Post que O Rei Leão foi baseado em Hamlet, de Shakespeare, e em parábolas bíblicas, e que nunca haviam ouvido falar sobre essas acusações de plágio. Rob Minkoff, um dos diretores de O Rei Leão, afirmou desconhecer a série animada japonesa e que só foi descobrir as tais semelhanças quando foi ao Japão promover o filme. Eles perguntaram sobre o assunto. Roger Ellis, o outro diretor de O Rei Leão, precisou morar no Japão a trabalho, justamente nos anos 80, durante a exibição do novo anime de Kimba. Então é quase impossível que, estando no Japão, trabalhando com uma animação, ele nunca tenha visto Kimba, nenhuma única vez, e nem ao menos ouvido falar desse mangá. Até o ator Matthew Broderick, que em 94 dublou Simba na fase adulta, fez uma confusão ao ser escalado para o papel, pois ele achou que havia sido chamado para dublar Kimba em uma nova versão da animação japonesa que ele assistia quando criança. Mas com todas essas evidências, qual a sua opinião sobre o caso? Deixe nos comentários. Quando é necessário representar o mal através de um discurso, muitos atores recorrem a uma estratégia um tanto controversa, que é se basearem nos discursos dos antigos ditadores. Até mesmo a atriz Emilia Clarke já declarou que se inspirou em Hitler para seu último discurso em Game of Thrones. E provavelmente foi o que os produtores de O Rei Leão fizeram ao criar algumas das cenas da música Se Prepare. Tendo como a mais clara referência ao ditador a cena onde Scar canta e discursa seu plano maligno para seu exército de hienas, que marcham alinhadas como militares. Apesar desse tipo de inspiração ser uma prática comum nas produções cinematográficas, devemos lembrar que O Rei Leão era um desenho feito para crianças. E mesmo essas referências sendo mostradas num contexto ruim e as crianças realmente odiarem Scar, essa cena gerou muita controvérsia ao longo dos tempos. E esse foi um dos motivos da Disney não repetir o mesmo erro em 2019. Inicialmente, a música Se Prepare a ser removida totalmente do remake, porém devido à reclamação dos fãs, a Disney voltou atrás e colocou a música como uma mistura de falas e trechos musicais. Se prepare. Mas sem a polêmica cena, é claro. Mas e aí, você lembra de mais alguma cena controversa de O Rei Leão? Então compartilhe comigo aqui nos comentários. E não deixe de conferir os nossos vídeos anteriores sobre O Rei Leão. A lista está no primeiro comentário aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima.